Olá meus amigos, olá minhas amigas, olá candidato de todo o país, aqui estou eu mais uma vez, professor Braia, como sempre, pedindo licença para entrar na sua casa, onde quer que você esteja, sempre, levando o meu trabalho, nossa prova no Enem até você. Que alegria, que satisfação ter a sua companhia, e nessa aula eu convidei a você a estar junto comigo para que a gente possa resolver mais problemas e aplicar mais um pouco a ideia da função composta juntamente com a função inversa. Mostramos num outro momento o que é fazer a composição, o que é fazer a inversão de funções, e agora nós vamos aplicar ao longo da aula aí, tá certo? Vai seguir o meu pedido oficial, o pedido de sempre. A cada nova questão, pare, leia o enunciado, veja do que se trata, tenta resolver e só depois preste atenção no nosso comentário, legal? Posso confiar em você? Tenho certeza que sim, então vamos lá, mais uma aula, só aplicação da composta e da inversa de uma função, legal? Vem comigo então, olha lá, a função composta e inversa é o tema, é o que nós vamos aplicar a partir de agora e vamos começar com o nosso primeiro problema da aula. Olha lá, diz o seguinte, ó. Considere as funções f de x igual a 3 elevado a x. E a função g de x é x elevado ao cubo, definidas pelo número real x. Eu quero saber qual é o número de soluções de f de g de x igual a g da f de x. Lembre-se que nosso outro momento sobre função composta e inversa, eu disse assim, olha, compor g com f e compor f com g dá resultados diferentes. O que a questão está propondo aqui é saber assim, puxa, eu sei que os resultados são diferentes, mas será que não existem alguns valores, não existem algumas soluções que tornam esses valores iguais? Essa é a pergunta. Qual é o número de valores que deixa esse resultado igual? Veja só. A primeira ideia é o que fazer. O que é f de g de x? Você vai até a função f e troca o g de x, o x pelo g de x. Essa é a ideia. Sai x, entra g de x no lugar. E g da f de x é a mesma coisa. Você vai até a função g, tira o x, ó, e coloca f de x no lugar. F de x elevado ao cubo. Claro que não é desse jeito que você vai terminar de resolver a questão. Agora, você sabe quem é g de x. Quem é o g de x? É x ao cubo. Então ficou 3 elevado a x ao cubo. E a outra, você sabe quem é f de x? É 3 elevado a x, que está elevado ao cubo. Preste muita atenção, porque aqui tem uma propriedade lá da matemática básica, que é a potência de uma potência. Quando você faz uma potência de potência, você mantém a base e multiplica os expoentes. Ou seja, se um expoente é x e o outro expoente é 3, a resposta vai ficar 3 elevado a x. Então, note, eu já tenho quanto é f de g de x, e já tenho também quanto que é g da f de x. E eu quero saber quando esses resultados geram valores iguais. Ou seja, quando que 3 elevado a x ao cubo é igual a 3 elevado a 3x. Note que nesse caso as bases já estão iguais, estão prontinhas, ó. Bases iguais, eu posso simplificar a base e ficar só com os expoentes. Então a resposta é quando que x ao cubo é igual a 3x. Qualquer equação de grau maior do que 2, você sempre resolve igualando a zero. Então, olha só, resolver esse problema é fazer x ao cubo menos 3x igual a zero. Note que x ao cubo menos 3x igual a zero é uma equação que tem um fator comum. Existe um termo que é presente e comum no lado esquerdo. Esse fator comum é x. X ganha destaque, ganha evidência. E quem não vai ganhar evidência? X² menos 3. Lembre que a regra de fatoração não é um dogma, você pode reverter a hora que você quiser. Se você distribuir aqui, ó, volta a ser como tudo era antes. Mas a intenção não é distribuir. E é lembrar o seguinte, uma equação, um produto só é igual a zero se um dos termos for igual a zero. Ou seja, quem está fora do parênteses pode dar zero, ou quem está dentro do parênteses pode dar zero.
Isso significa que eu quero que x² seja igual a 3 e que x seja igual a mais ou menos a raiz de 3. Note que eu encontrei, então, 3 soluções para a nossa equação. Quais são as 3 soluções? Eu escrevi aqui em cima, ó, 0, raiz de 3 e menos a raiz de 3. Essas são as soluções que a gente encontrou para a equação. Como ele não queria saber quais eram as soluções e sim o número de soluções, o número de soluções aparece na letra C, que são 3 soluções aí. Legal? Note que não tem questões assim muito ridículas de fáceis quando o assunto é a parte de função composta e inversa, porque já é um conceito razoavelmente sofisticado. Então, você precisa ter uma ideia do que você está procurando, senão você não vai achar as soluções, tá? Vamos para mais uma. Olha só, eu quero saber agora qual é o valor da inversa quando o resultado é 3. Note, para resolver esse problema, você pode fazer isso por 2 caminhos e eu vou mostrar os 2 para você. A primeira ideia, você sabe que y é igual a x mais 3 sobre 5. Legal? Como que eu faço para encontrar a inversa de uma função? Não é para ser um negócio tão pesado. Você vai trocar o x por y e o y por x. Vamos lá então, ó. Tudo que é y vira x e tudo que é x vira y. Perfeito? Aí, que é um 5. Legal. Depois dessa manobra, você vai isolar o y. Então, olha lá, isolando o y. 5 que está dividindo no outro membro muda multiplicando. Então, vai ficar 5x igual a y mais 3. 5x menos 3 é igual a y. Quem mudou de lado, mudou de sinal. Portanto, y é igual a 5x menos 3. Essa é a função inversa. Então, f na menos 1 de x é igual a 5x menos 3. Como eu quero trocar o x por 3, então vai ficar f na menos 1 de 3 é 5 vezes 3 menos 3. 5 vezes 3 é 15, menos 3 dá 12. Está aqui o resultado que aparece na letra D. Legal? Isso é o caminho número 1. Encontra-se a inversa, depois substitui os valores na inversa. Agora, pense comigo, ó. Nesses problemas, para encontrar a inversa só para um número, você pode economizar um tempo para não precisar calcular a inversa. Você pode pensar da seguinte forma, olha só. Lembra que eu falei que cada x resolve um y? E isso é a função f. A sua inversa aplica o raciocínio contrário. O raciocínio contrário é que o y voltará a ser x. Se eu quero a inversa do 3, significa que eu apliquei algum x e esse cara virou 3. E agora eu quero saber qual é o valor que devolve na função original. Então, qual é o atalho? É pensar assim, puxa, eu quero o valor de x sabendo que o y é 3. Olha lá, ó, 3 é um valor de x mais 3 sobre 5. Note que te economiza encontrar a função inversa. Olha lá, 5 vezes 3 dá 15, x mais 3 é igual a 15. Então, 15 menos 3 dá x e 12 é igual a x do mesmo jeito. Tá vendo? Ó? Assim você não precisa necessariamente encontrar a lei de formação da inversa. Perfeito? Legal? Muito bem. Está resolvido, então, mais uma questão. Vamos em frente. Vamos continuando. Olha só. Responda as seguintes perguntas a respeito da função 3x menos 4, 1 menos 4x. Eu quero saber qual é o domínio da função g. Veja, encontrar o domínio de uma função, lembre-se que toda função ela tem o domínio e tem o seu contradomínio. O domínio são todos os valores que podem ocupar o lugar de x. Então, são os valores que estão sobre o eixo x. Muito bem. A princípio, uma função tem domínio real. E isso a princípio. Quando eu digo que ela tem domínio real, significa que todo o eixo x pode ser utilizado.
Só que tem restrições. Note que a função g de x ela é um quociente, é uma divisão. E quando se fala de divisão, você não pode esquecer que ela nunca será igual a zero. Ou seja, para responder a letra A, você tem que colocar assim, ó, 1 menos 4x nunca pode ser zero. Nunca pode ser zero. Porque se for igual a zero, nós não conseguimos aplicar o método da divisão com o denominador zero. Então, olha só como vai ficar. Menos 4x é diferente de menos 1. 4x é diferente de 1, quando mudar o sinal da expressão inteira. Ou seja, o x vai ter que ser diferente de 1/4. Se você escolher valores diferentes de 1/4, vai dar certo. E é essa a função. Essa é basicamente a ideia. Qual é o domínio da função g? Eu posso dizer assim, ó, são todos os x pertencentes aos reais, ou seja, eu posso usar toda a reta numérica, exceto 1/4. Então, tal que o x não pode ser, é diferente de 1/4. Todo mundo é bem-vindo, exceto 1/4. Porque se entrar 1/4 ali, ó, o denominador vai dar zero. E isso é a resposta da letra A. Da letra B, eu quero pensar agora na inversa. Veja, para você pensar na inversa, você tem que lembrar lá que o x vira y e que o y vira x. Então veja, ó, y é 3x menos 4, 1 menos 4x. Na hora de obter a inversa, você vai ter que fazer o contrário. O x vira y e o y vira x. Então olha lá, o y vira x e quem é x vira y. Então vai ficar 3y menos 4 dividido por 1 menos 4y. Perfeito? Agora, nós temos que isolar o y. Então, olha só. Primeiro passo, quem está dividindo, no outro membro muda multiplicando. Então, vai ficar 1 menos 4y, tudo isso multiplicando o x, igual a 3y menos 4. Distribuindo os valores aqui, ó, vai ficar x menos 4xy igual a 3y menos 4. Lembre-se, o objetivo é isolar o y. Se o objetivo é isolar o y, então vamos fazer o seguinte. Vamos deixar todo mundo que tem y num membro e todo mundo que não tem no outro. Então vai ficar assim, ó, menos 4xy igual, ou menos 3y, é igual a menos 4 menos x. Concorda? Mudou de membro, mudando de sinal. Mudou de membro, mudando de sinal. Note que a equação inteira está negativa, então eu posso multiplicá-la por menos 1. Além de tornar mais simples, aparecem os sinais de menos. Olha lá, 4xy mais 3y igual a 4 mais x. Tá, Brian, mas tem que isolar o y. Não vai dar para isolar o y. Vai sim. Na hora que você for isolar o y, repare que eu tenho 4xy mais 3y. O que significa isso? Que y é fator comum. Ele ganha destaque, ele ganha evidência. Quem não ganha evidência? O 4x mais 3. Perfeito? São os caras que estavam ao lado do y, mas não ganharam evidência. Igual a 4 mais x. Está acabando, porque y agora é 4 mais x dividido por 4x mais 3. Está aqui a regra, está aqui a lei de formação da inversa. Então, a inversa é 4 mais x dividido por 4x mais 3. Só que essa função, como qualquer outra função, ela tem o seu domínio. E como fizemos na letra A, um denominador nunca pode ser zero. Ou seja, na hora que você vai encontrar o domínio, a única preocupação que você precisa ter é com o denominador zero. Ou seja, 4x mais 3 não pode dar zero. O 4x não pode dar menos 3 e o x não pode ser menos 3/4. Então, quando você vai estabelecer o domínio da função inversa, só não pode x igual a menos 3/4. Então, vamos lá? Domínio da inversa são todos os valores de x pertencentes aos reais,
está o quê? O x é diferente de 3/4. Perfeito? Aqui está o domínio da função g e aqui está o domínio da sua inversa, legal? Obter a inversa da função é sempre assim, troca o x por y, o y por x e depois isola o y, perfeito? Legal, vamos para frente que tem mais questões, ó. Essa questão da Academia da Força Aérea, ela trabalha bem especificamente com muita coisa de função. Vamos começar pela letra A, eu quero saber qual das alternativas é a correta. A letra A está dizendo assim, ó, para todo x entre 0 e 4. Vamos lá. Para todo x que está entre 0 e 4. Incluindo 0 e incluindo 4. G de x menos f de x é positivo. Ó, a função de g é a curva e a f é a reta. Veja, de 0 até 3, a curva está em cima da reta. Ou seja, quando eu pegar os valores que estão da g, menos os valores da f, vai ser maior do que zero? Vai sim, vai ser maior do que zero. Agora, no 3, a curva g e a função f se encontram. Se encontram, então tem resultados iguais. E a diferença de dois resultados iguais é igual a zero. Então a letra A já é falsa. Mas se você não se convenceu, eu posso mostrar para você uma outra ideia. De 3 até 4, note que a reta está acima da curva. Se a reta está acima da curva, significa que a reta tem valores maiores. Ou seja, a diferença agora vai ser menor do que zero. A curva está embaixo da reta. Então, reta, curva menos reta, nesse caso é menor que zero, é negativo. Legal? Agora, analisando a letra A, vamos apagar tudo e avaliar juntos a letra B. Na letra B, ele está dizendo que f de g de 0 é menos g de f de 0 é maior do que zero, é positivo. Legal? Vamos lá então, ó. F do g de 0. G de 0 é 2. Então tem que calcular f de 2 menos g da f de 0, ó. F de 0 é 0. Vamos calcular juntos agora f de 2. F de 2 é um resultado positivo, 2. Menos g de 0 que também é 2. Quanto que é 2 menos 2? 0. E ele está dizendo que é um valor maior que 0. 0 é maior que 0? Não, 0 é igual a 0, então é falso. Letra B, falsa também. Perfeito. Agora vamos para a letra C. Na letra C, ele está pedindo agora o seguinte, ó. G de x vezes f de x dividido por f de x ao quadrado é sempre menor ou igual a zero. Perfeito? Vamos lá então. G de x. Repare que a função g de x, ela tem pedaços que ela é crescente e pedaços que ela é decrescente. Logicamente, tem pedaços que ela assume resultados positivos e pedaços que ela assume resultados negativos. Perfeito? Então, note. Vamos pensar aqui na função g. Olha só. A função g, ela encontra o eixo x no 4 e no 9. Então, no 4 e no 9, eu tenho certeza que ela passa no 0. Antes de chegar no número 4, ó, note que ela ficou sempre acima do eixo. Se ela ficou sempre acima do eixo, ela está sempre positiva. De 4 a 9, ela ficou abaixo do eixo x, ou seja, ela ficou negativa. De 9 para frente, ela ficou acima do eixo, então ela ficou positiva. Já a função f, ela tem basicamente uma única solução, que é o zero. A direita do zero, ela sempre é positiva. E a esquerda do zero, ela é sempre negativa. Perfeito? Dividido por f de x ao quadrado. Lembra-se o seguinte, elevar ao quadrado sempre dá resultado positivo. Então, o zero ao quadrado é zero, um número positivo ao quadrado é positivo, e o negativo ao quadrado também é positivo. Então, essa aqui é o gráfico da f, e f de x elevado ao quadrado
sempre, qualquer operação ao quadrado, sempre resolve em positivos. Perfeito? Só que eu não quero saber delas isoladas. Eu quero saber delas juntas. Logo, eu preciso fazer o produto aqui. Então, na solução, vai aparecer o 4, vai aparecer o 0, vai aparecer também o 4 e aparece também o 9. Legal? Então, na solução, vai aparecer todo mundo, ó. O 0, o 4 e o 9. Legal. Regra de sinais agora, ó. Mais com menos com mais. Na regra de sinais dá menos. Mas, Brian, por que você está fazendo regra de sinais? Porque é multiplicação e divisão. Então, a multiplicação e divisão é só aplicar a regra de sinais. Próximo, mais e mais. Dá o quê? Dá mais. Menos mais, dá o quê? Dá menos. Mais, dá mais. Qual é o pedaço que a expressão ficou negativa? Ó, de menos infinito até zero, bate, unido com outro pedaço. O outro pedaço que deu certo de ficar negativo é de 4 até 9. Concorda? De menos infinito até zero e de 4 até 9 a expressão ficou negativa. É exatamente o que eu quero, é a nossa resposta, letra C. Legal? Então, claro, a letra D vai ter que ser uma afirmação falsa. Ele diz o seguinte, ó, para todo x entre 0 e 3, para todo x entre 0 e 3, a função g tem resultado entre 2 e 3. Legal? Então, a função g tem resultado entre 2 e 3. É verdade que quando eu escolho esses valores de x, o y entre 2 e 3? Não, porque a expressão é falsa. Mas por que é falsa? Fácil, porque se você colocar aqui, por exemplo, f de 2, ó, o resultado é superior a 3, por isso que é falso. Legal? Note o quanto dá para espremer funções, e sempre falo, o quanto burocrático é estudar a função. Todas as notações, regras, ideias, acabam culminando e aplicando todas no mesmo tipo de problema. Essa é a dificuldade de trabalhar com funções, tá certo? Vamos para mais uma questão? Vamos lá, então? Eu quero saber o seguinte, ó. O polinômio do segundo grau f de x, que identifica a identidade f de x mais 1, igual a x² menos 7x mais 6 é qual? Qual dessas expressões é a de f de x, sabendo que f de x mais 1 foi passado? Então, repare comigo aqui o seguinte, ó. Nós podemos pegar o x mais 1 e chamar de m. Aí ficaria f de m igual. Só que no lugar do x vai aparecer m menos 1. Então vai ficar m menos 1 ao quadrado menos 7 vezes m menos 1 mais 6. Concorda? Eu troquei o x mais 1 por m, só que o x sozinho é m menos 1. Então apareceu m menos 1 ao quadrado e 7 vezes o m menos 1. Vamos fazer continhas agora, ó. F de m é igual m menos 1 ao quadrado é m menos 1, m menos 1. Menos 7m menos 1 mais 6. Distribuindo. Olha lá, m² menos m, então ficou m² menos 2m mais 1. Aqui, menos 7m mais 7 mais 6. Então, f de m é m². Quem deve 7m deve 2m, deve 9m. Somando aqui, ó, 7 mais 6 é 13, com mais 1 dá 14. Então, f de m é m² menos 9m mais 14. Se eu quero trocar por x, é só tu fazer a troca da letra. Olha lá, ó. F de x é igual a x² menos 9x mais 14. x² menos 9x mais 14, resultado que aparece aqui na letra D. Bacana? Então, note, quando você tiver essa ideia, você troca por uma outra letra e depois volta para a variável original x, certo? Vamos em frente? Continuando, mais uma, ó. Eu quero saber agora, ó, a função real de variável definida
por x mais 2 sobre x menos 2 é invertível. f na menos 1 é a sua inversa. Eu quero saber qual é o valor da função no zero, mais o valor da inversa no zero, mais a inversa na menos 1 elevado ao quadrado. Então, repare, ó, vamos começar calculando f de zero. F de zero é super rápido e fácil, porque é só trocar o x por zero. Veja, 0 mais 2 dividido por 0 menos 2. E 2 dividido por menos 2 dá menos 1. Agora, nós temos que usar e calcular a inversa. Vamos atrás da inversa agora? Olha só, vamos calcular a inversa juntos agora. Na inversa é y igual a x mais 2 dividido por x menos 2. Na hora de calcular a inversa, não se esqueça do procedimento. Nós vamos trocar o x por y e o y por x. Então veja, vai ficar no lugar do y vira x, no lugar do x vira y. Perfeito? Depois, qual que é o procedimento mesmo? Isolar a variável y. Então veja, se vai isolar o y, ó, y menos 2 vai mudar multiplicando. Então vai ficar x vezes y menos 2 é igual a y mais 2. Vamos distribuir? Xy menos 2x é igual a y mais 2. Para terminar essa história, eu tenho que isolar o y. Então, tudo que tem y eu vou colocar num membro, tudo que não tem eu vou colocar no outro membro. Olha lá, eu vou fazer o xy e o y ficarem no mesmo membro. Então, vai ficar assim, ó, xy menos y é igual a 2x mais 2. O menos 2x mudou de lado, mudando de sinal. Mas, Brian, não dá para isolar o y? Dá sim. Aqui entra mais uma vez em cena a ideia da evidência. O que é comum aí? É y. Isso ganha destaque, ganha evidência. O que não é comum é o x menos 1. Tanto é que se você distribuir de volta, não é a nossa intenção. Você volta de novo para a linha anterior. Aí vai ficar igual a 2x mais 2. Então, o valor de y é 2x mais 2 dividido por x menos 1. Essa é a função inversa. Eu preciso calcular a inversa no 0 e no menos 1. Vamos lá então, ó. A inversa no 0. Vai ficar 2 vezes 0 mais 2 dividido por 0 menos 1. Aqui vai dar para cortar e 2 dividido por menos 1 dá menos 2. Preciso calcular ainda o valor da inversa no menos 1. Calcular a inversa no menos 1. Então, vai ficar 2 vezes o menos 1 mais 2, dividido por 0 menos 1. Menos 2 mais 2 é 0, e 0 dividido por menos 1 dá 0. Então, a inversa no menos 1 dá 0. Pronto. Agora, vamos pegar o que os caras falaram. Ó. F de 0 eu já tenho pronto. Concorda ou não? F de 0 eu já tenho pronto. Quanto que é f de 0? É menos 1. Mais a inversa no 0. A inversa no 0, eu já vi que dá menos 2. Mais a inversa no menos 1. A inversa no menos 1 dá 0. E tudo isso está elevado ao quadrado. Menos 3 elevado ao quadrado dá 9. 9, resposta que aparece aqui na letra C. Legal? Note que aqui nós corremos atrás da inversa, depois substituímos os valores para dar da forma que ele solicitou aí. Legal? Mais uma questão resolvida. Vamos para frente? Vamos para mais uma? Olha só. Os ambientalistas estimam que em uma certa cidade, a concentração média diária de monóxido de carbono de ar é dada de Cp igual a 0,5P mais 1 partes por milhão, quando a cidade tiver uma população de P1000 habitantes. Então, note que nos enunciados de aplicação, é muito importante que você veja que tem uma ideia que já foi trazida, já está explicando quem é uma das letras. Olha só, primeiro, a concentração média de monóxido de carbono, esse é o C.
E esse C depende dos habitantes, depende dos P1000 habitantes. Um estudo demográfico indica que a população da cidade dentro de T anos será dada dessa forma. Perfeito. Pergunta: daqui a quanto tempo a concentração de monóxido de carbono será 6,8 partes por milhão? Então note, ele passou o tempo, passou a população ou passou a quantidade de monóxido de carbono? Claro, ele passou a quantidade de monóxido de carbono. Então ele passou o CO. Então eu tenho certeza que o 6,8 será possível quando a população tiver P habitantes. Vamos lá? 6,8 menos 1 é igual a 0,5P. 6,8 menos 1 é 5,8, igual a 0,5P. Então, 5,8 dividido por 0,5 é o valor de P. Quando você divide 5,8 por 0,5, basicamente é dobrar os valores. Então, P vai ser 11,6 mil habitantes. Ou seja, quando a população tiver 11.600 habitantes, a concentração de monóxido de carbono será de 6,8. Só que a pergunta não é essa. A pergunta é quanto tempo vai demorar para chegar em 11,6 mil habitantes. Então você vai fazer o seguinte, ó, a população agora eu sei que é 11,6. Quanto tempo isso vai demorar? Vai ser 10 mais 0,1t quadrado. Vamos isolar o t? 11,6 menos 10 é igual a 0,1t quadrado. Legal? Quando você faz 11,6 menos 10, dá 1,6, igual a 0,1t quadrado. Aí você pensa, bom, tem que isolar o t, então vamos passar o 0,1 dividindo. Então ficou 1,6 dividido por 0,1 é igual ao valor de t quadrado. Note que não dá, que a divisão com vírgula nesse caso se elimina rapidinho. Basta multiplicar por 10, ó. 1,6 dividido por 0,1 é a mesma coisa que 16 dividido em 1. Ou seja, t quadrado é igual a 16. E o tempo é raiz quadrada de 16. Coloquei o mais ou menos aqui só por folia, porque não vai ter como ter tempo negativo. Então a resposta é t igual a 4 anos. Então daqui a 4 anos a população será de 11,6 mil habitantes e a concentração de monóxido de carbono será de 6,8 partes por milhão. 4 anos, valor e aparece que está destacado aqui na letra D. Legal? Veja que nós fizemos uma composição. Com as partes por milhão, achamos a população. Com a população, fomos lá e encontramos o tempo. Perfeito? Vamos pensar em mais uma? Olha só. Analisando o comportamento de vendas de determinado produto em diferentes cidades, durante um ano, um economista estimou que a quantidade vendida desse produto em um mês, em milhares de unidades, depende do preço, de acordo com a expressão Q igual a 1 mais 4 vezes 0,8 elevado a 2P. No entanto, em economia, é muito mais usual, nesse tipo de relação, escrever o preço em função da quantidade. Dessa forma, isolando o valor de P, qual é a relação fornecida acima pelo economista? Então, note que aqui, ó, eu preciso mudar a cara da expressão. Ao invés de escrever a quantidade, eu quero escrever o preço. Vamos lá, então, ó. Vou pegar a expressão da quantidade. A expressão da quantidade é 1 mais 4 vezes 0,8 elevado a 2P. Perfeito? Vamos lá. Eu preciso isolar o P e preciso isolar o preço. Então, não adianta pensar nesse expoente se você não deixar as coisas mais ou menos simplificadas. Primeiro passo, pegue o 1 e passe para outro membro. Então, vai ficar Q menos 1 é igual a 4 vezes 0,8 elevado a 2P. O 4 que está multiplicando vem dividindo. Então, ficou Q menos 1 dividido por 4 é igual a 0,8 elevado a 2P.
Aqui entra um grande dilema, que é o seguinte: eu não consigo tornar essas bases iguais, galera. Não tem como deixar as bases iguais. O único recurso que permite deixar as bases iguais, ou o único recurso que permite tirar aquele expoente lá de cima, é um recurso chamado de logaritmo. Não esqueça que o logaritmo de a elevado a b em uma base m, o logaritmo é a única operação matemática que permite com que eu derrube o expoente, que torne b vezes o log de a na base n. Esse é o único recurso que a gente consegue. Então vamos lá? Vamos colocar log na conta. Ó. Log de q menos 1 dividido por 4 é igual ao log de 0,8 elevado a 2p. Por que você colocou log? Bom, para tirar o expoente do 2p. Mas por que você colocou dois lados? Porque numa igualdade, toda alteração feita do lado esquerdo deve ser paga do lado direito. Caso contrário, nada feito. Por isso que eu tive que colocar em ambos os membros. Agora vamos aplicar a propriedade. Ó. Log de q menos 1 sobre 4 é igual a 2p vezes o log de 0,8. Aí você pensa assim, mas Brian, qual é a base do logaritmo? Olha, do jeito que está ali, a base é a base 10. Mas o enunciado foi super maroto e colocou a base 0,8, tá vendo? Ó, a base que tem no logaritmo é a base 0,8. E eu vou te contar por quê. Porque quando ele coloca a base 0,8, logo eu tenho log de 0,8 na base 0,8. Quando o logaritmando e a base forem iguais, o resultado é 1, galera. Então vai ficar assim, ó, log na base 0,8 de q menos 1 sobre 4 igual a 2p. Porque log de 0,8 na base 0,8 é 1. Quando o logaritmando e a base são iguais, o resultado sempre é 1. Esse 2 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então vai ficar meio do log de 0,8 q menos 1 dividido por 4 é igual a p. Note, meio de q menos 1 sobre 4 na base 0,8 não tem. E não tem, e vou te contar por quê. Porque a mesma propriedade que elimina o expoente, ele pode fazer o contrário. Eu posso fazer o expoente voltar. Olha que loucura, ó. Esse meio, ele está multiplicando o nosso logaritmo. Então, eu posso devolver ele na forma de expoente. Olha como é que vai ficar. Log de q menos 1 sobre 4 elevado a meio é igual ao valor de p. Só que meio é sinônimo de raiz quadrada. Então, a população vai ser o log na base 0,8 da raiz quadrada de q menos 1 sobre 4. Log de 0,8 raiz quadrada de q menos 1 sobre 4. Resultado que aparece e está destacado aqui na letra A. Bacana? Claro que essa questão é uma questão muito sofisticada, onde a gente vai aplicar muitos conceitos da ideia de isolar e chegar ao resultado de funções. Mas é algo que você precisa, se você está discutindo e estudando com profundidade, você precisa saber resolver aí, tá certo? Sugestão de vídeo para você, olha só, não esgota aí, eu sugiro que você pegue, né, se quer aprofundar ainda mais o que foi discutido e trazido aqui em sala, sugiro a você que veja esses vídeos, que você veja basicamente o que os caras estão tratando, porque é uma oportunidade de você aprofundar seus conhecimentos aí, legal? Me despeço da composta, me despeço da inversa, com esse conjunto de duas aulas, onde a gente discutiu e debateu com muita profundidade como faz uma, como faz a outra, que tipo de problema que aparece aí, inclusive algumas aplicações aí, tá certo? Então, esse é nosso contato sobre função inversa e composta. Mas o curso continua, nossa preparação continua, viu? Daqui a pouquinho eu volto para mais uma aula para discutir e debater mais problemas e, é claro, você é meu convidado desde já, tá certo? Um ótimo estudo a todos, um forte abraço, tchau, tchau.